Agora nós vamos falar sobre os quatro principais tipos de dado em Python. Por exemplo, um tipo de dado numérico, string, booleano, por exemplo, true ou false, e float. Float é o tipo de dado utilizado para valores com casa decimal. Ok? Então aqui eu vou trabalhar um pouco com esse tipo de dado para você entender como trabalhar com diferentes tipos de dados e fazer a conversão de um tipo para o outro quando for necessário. Então, para isso, eu vou dar alguns exemplos aqui novamente de transações bancárias para ficar mais claro. Então, eu vou limpar aqui essa linha. Imagina que a gente tem que criar um programa para controlar o valor de saldo e saque que um determinado cliente quer fazer através do nosso aplicativo. Então, eu vou declarar aqui uma variável para armazenar o valor do saque desejado, por exemplo, o valor saque. Opa, vou chamar a função input e vamos dizer quanto você deseja sacar, ok? Bom, e agora eu vou calcular o saldo para ver se a pessoa, né, consegue, tem saldo para fazer o saque que ela está querendo. Então eu vou armazenar o resultado dessa conta na variável chamada saldo. Vou aqui simular que o saldo dela é de R$ 1.000 e ela está querendo e subtrair esse saldo do saque que ela está querendo realizar. Então, esse valor de saque está armazenado na nossa variável valor saque. E agora eu vou exibir, né, o saldo restante na tela através da função print saldo, ok? Então, vamos executar esse programa agora para ver como que vai ser o comportamento dele. Então, vou clicar aqui em Run novamente. Ele vai me pedir aqui no terminal para informar o valor que eu quero sacar. Vou dizer que eu quero sacar R$ 50, por exemplo. Opa, o que aconteceu? Ocorreu um erro. Veja, aqui está dizendo que nesse arquivo aplicativo.py, que é o arquivo do nosso programa, né, na linha 2, que é aqui a linha 2 do nosso programa, ocorreu um erro nesta linha de código aqui, quando ele estava tentando executar essa linha de código. Por quê? Ele está dizendo, Python não suporta a operação desse tipo para uma extração, ou seja, inteiro para entre um valor inteiro e um string. Isso está acontecendo porque, como nós já sabemos, a função input, ela retorna um valor string. Quando o Python executa essa linha e vai para a próxima, ele está entendendo que nós queremos fazer a seguinte operação. 1.000 menos, nós informamos lá, né? 50. Só que esse 50, ele está vindo como uma string. E não é possível, o Python não consegue fazer uma subtração, extrair uma string de um valor inteiro. Ok? Então, para resolver isso, nós vamos ter que fazer uma conversão desse valor aqui de R$ 50 que está armazenado na variável valor saque, vamos ter que converter para um valor numérico válido. Para isso, nós vamos usar a também função interna do Python, né, já uma função nativa do Python chamada int. Int é o que ela faz? Ela pega um valor que é string e converte ele para inteiro. Então, vou pegar esse valor, vou passar esse valor string por parâmetro para essa função int, ele vai converter para inteiro e então ele vai conseguir fazer o cálculo. Então vamos fazer o teste aqui, vou clicar novamente aqui em Run, ok? Vou informar aqui agora o valor de saque R$ 50 e ok, ele me retornou o saldo de 950. Legal? E assim, da mesma forma que eu usei a função interna nativa do Python int para converter um valor string para inteiro, né, eu também tenho outras funções para fazer o mesmo quando eu quiser converter valores, por exemplo, float, né, que são valores, por exemplo, esse aqui é um valor inteiro, 100, né, mas 100 ou 200,1 já é um valor com casa decimal, por isso é entendido pelo Python como tipo de dado float. E eu tenho outras né, funções internas do Python para fazer esse tipo de conversão quando for, por exemplo, além do int que você viu, né, int, nós temos float e também nós temos bool, né, para converter um valor booleano e str, um valor string, ok? Agora eu gostaria que você escrevesse um programa de cálculo bem básico em Python. Esse programa vai te pedir para informar o primeiro aporte que você quer fazer, por exemplo, R$ 400, e o segundo aporte, R$ 600, e ele vai somar esses dois aportes e vai gerar a mensagem na tela para você, informando qual que foi o total aportado, ok? Então, dê uma pausa nesse vídeo, faça o programa e depois volte aqui para ver a solução de como eu desenvolvi esse programa. Ok, primeiro nós vamos chamar nossa função input para colocar a mensagem que nós queremos exibir na tela. Por exemplo, aporte 1, espaço, e vamos armazenar o valor retornado dessa função input em uma variável. Vou chamar de aporte 1. Okay? O mesmo vou fazer para a
aporte 2. Aporte 2, vou declarar uma outra variável, igual input. Aporte 2. Ok? E vou somar agora os valores passados por essas variáveis. Então, para isso, eu vou declarar uma outra variável chamada total, que vai receber aporte 1, a soma de aporte 1 mais aporte 2. Vou chamar a função print para mostrar esse valor na tela, conforme nós queremos. Ok? Agora eu vou executar esse programa. Run. Vou informar o valor 1, por exemplo, 500, 400. Olha só o que aconteceu. Ele não somou 500 mais 400. Por quê? Novamente, aqui o Python, ele está entendendo que eu quero concatenar dos strings, porque para o Python ele está lendo esse código como se eu estivesse fazendo assim. 400 mais 500. Né? Então, quando existem duas strings entre o operador mais, o que o Python vai fazer? Ele vai concatenar essas duas strings. Agora, se eu quero que ele trate como esses valores que são string como numérico, então eu preciso converter esses valores aqui, que estão dentro da variável, para numérico. Então, como que eu posso fazer isso? Eu preciso chamar também a função interna nativa do Python, chamada int, aporte 1, converter de string para inteiro, mais int, aporte 2. Ok? Vamos executar novamente nosso programa. Run. Ok, aporte 1, 400, aporte 2, 500. Pronto, certinho. Ele calculou, né? E está aqui o total, 900. Agora, se eu fizer de uma outra maneira, por exemplo, se eu quiser passar um valor agora float, ou seja, um valor com casas decimais. Então, vou executar novamente nosso programa. E agora eu vou informar que eu quero fazer um aporte de R$ 100 e outro valor, um outro aporte de 300,5, ok? Opa, ele vai me dar um erro. Então, novamente, ele está informando que o nosso arquivo aqui aplicativo, na linha 3, ele não conseguiu executar esse código. Por quê? Ele está dizendo, a operação é inválida, porque eu estou tentando fazer uma soma entre um valor inteiro e um valor com casas decimais. Então, para resolver esse tipo de problema, eu tenho que converter esse valor, para eu não ter problema, né, de somar nenhum valor, quando o usuário entrar com o valor inteiro, independente, né, se ele entra com o valor com cada decimal, e o Python conseguir processar esse cálculo, eu vou converter esse valor para float. Essas duas variáveis aqui que são string, eu vou converter para float, e aí dessa forma, se o usuário informar inteiro ou com casa decimal, ele vai conseguir fazer o cálculo do mesmo jeito. Então, como que a gente vai resolver isso? Apenas chamando aqui a função interna do Python também, de float, tá? Ok? E aí eu vou conseguir fazer esse cálculo. Também agora eu vou incluir aqui nessa mensagem print, vou melhorar um pouco essa mensagem, né, que eu estou exibindo na tela. Então, eu vou colocar o total de aportes foi de 2 pontos. Ok? Fecho parênteses, mais melhor ainda, eu vou fazer vou provocar aqui um outro teste, tá? Vou provocar aqui um outro erro, na verdade. Um outro erro. Eu vou comentar essa linha aqui, propositalmente, e vou deixar o print como estava, tá? Print total, ok? O que vai acontecer agora? Vamos primeiro fazer o primeiro teste aqui com o valor decimal. 10 mais, por exemplo, 20,1. Ok, somou certinho, né? 30,1. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo, só que eu vou provocar um outro erro aqui também de conversão ao customizar aqui, né, essa mensagem que eu quero que ele exiba na tela do nosso terminal. Então, eu vou dizer aqui, ok, o total de aportes foi de mais, vou concatenar com a variável total, ok? E vamos executar o programa. 30 mais 40,1. Aí, tá vendo? Mais um outro erro. O que ele está dizendo? De novo, no mesmo arquivo, linha 4, ele não conseguiu executar exatamente esse comando do print. Por quê? Ele está dizendo, ó, eu só posso concatenar string com string. Eu não posso concatenar string com float.
né? Então, eu preciso converter esse valor aqui, que é da variável total que está em casas decimais, para string. Porque o que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando, o Python está entendendo que eu estou tentando fazer isso, ó. Por exemplo, 30.1. Ele tá entendendo que eu quero concatenar essa string com o valor decimal. Ele não vai conseguir fazer isso. Para eu conseguir atribuir esse valor com casas decimais para dentro de um texto, eu preciso fazer a conversão dele para texto. Então, eu vou chamar a função também interna do Python, nativo do Python, str, e vou passar para ela como parâmetro o valor que está na variável total, e aí agora ele vai conseguir fazer a conversão da forma correta. Então, vou novamente executar o nosso programa, run, 100, mais, por exemplo, 200.1. Legal, total de aportes foi de R$ 300,01, ok? Então, é assim que funciona a conversão de tipos de dados. Mais uma coisa importante, eu posso fazer uma conversão direta na atribuição do parâmetro aqui, no momento que eu estou chamando a função input, ao invés de eu fazer essa conversão aqui embaixo, né? Eu poderia deixar da seguinte forma, eu posso remover essa conversão daqui, ok? Posso remover essa conversão e colocar diretamente no momento que eu estou chamando float, porque como a função input retorna o valor string, aqui mesmo eu já posso converter para float, porque eu sei que aqui embaixo eu vou precisar trabalhar com os valores em inteiro ou decimal, certo? Então, eu vou mudar aqui eu vou converter aqui também para float. E, ok, agora eu vou executar novamente o programa. Run, 100, 200.5. Pronto, funcionou. O total de aportes foi de 300, ok? Ponto 5. Então, é assim que funciona. Esses são os principais, né, tipos de dados que nós trabalhamos e essa é uma das principais funções de como fazer a conversão desses tipos de dados.